Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Do último jogo para o próximo que o Vasco terá em compromisso pelo Campeonato Brasileiro, serão cerca de 11 dias disponíveis para que assim Maurício Barbieri e todo o seu plantel consigam melhorar o trabalho do grupo e assim entregar um resultado positivo já na próxima partida, que será diante do Goiás, dentro de casa. É importante aproveitar ao máximo essa oportunidade que o Vasco tem de jogar diante de sua torcida, que mais uma vez lotará o estádio de São Januário para conseguir os 3 primeiros pontos conquistados em São Januário no Campeonato Brasileiro atual. Destes 11 dias que o Vasco está mais próximo de completar de trabalho disponível, usou justamente deste sábado para marcar um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa, a equipe do Rio de Janeiro, e conseguiu uma vitória por 1-0 em gol marcado pelo lateral direito Gabriel Dias, que recentemente também voltou de um problema que teve bem grave em relação à lesão e agora estará disponível também para o técnico Maurício Barbieri usá-lo ou não. A sequência que o Vasco terá dentro de casa, com os 2 próximos jogos sendo justamente disputados em São Januário e contra adversários que têm a expectativa de estar um pouco mais abaixo na tabela de classificação, farão com que o Vasco torne essas 2 partidas uma das mais importantes deste ano de 2023 até aqui. Para sair da atual situação de 19º colocado, será necessário que o Vasco consiga pontuar o máximo possível nesses 2 compromissos. O único objetivo é bem claro: 6 pontos conquistados nesses 2 jogos. Se conseguir esses 2 resultados positivos, com certeza o técnico Maurício Barbieri e todo o seu trabalho ganham um fôlego a mais, já que vem com um clima de bastante desconfiança e também muitos pedidos para a troca no comando técnico do Vasco neste atual momento, onde a equipe ainda não conseguiu se encontrar no Campeonato Brasileiro e voltar a vencer, com uma sequência atual bastante negativa de resultados dentro e fora de casa. O Goiás também é uma equipe que se encontra dentro da zona de rebaixamento e o Vasco terá um confronto direto contra o adversário, que também se encontra em mesma posição que o Cruz Maltino, para conseguir reverter a situação. Vasco tira profissional do Atlético Mineiro e que chegará a São Januário nos próximos dias. O Vasco conseguiu se reforçar ainda em um setor bastante importante de qualquer equipe do futebol. Isso porque conseguiu tirar o treinador Ramon Lima do Sub-17 do Atlético Mineiro. O profissional agora vai passar a treinar a categoria no Vasco neste momento. O treinador deve chegar para assumir o cargo no Vasco, que também mandou e realizou o desligamento do técnico que recentemente estava atuando como o responsável pelo futebol Sub-17. Ramon agora chega ao Vasco para estar substituindo justamente o último profissional que esteve nesta vaga. O treinador tem passagens por Flamengo, Corinthians e, por último, o Atlético Mineiro, onde ficou pouco mais de 1 ano comandando a equipe do Galo Mineiro. O Vasco vem realizando toda uma renovação em suas categorias de base após o início da administração por parte da 777 Partners. Alguns treinadores, como é o caso do profissional do Sub-20, também chegou recentemente, vem fazendo um grande trabalho com os garotos das categorias de base Sub-20 do Vasco e agora um novo profissional para assumir a categoria Sub-17. É uma cultura um pouco mais inovadora por parte da 777 Partners, que vem contratando técnicos mais jovens com menos de 40 anos de idade e da nova safra de treinadores brasileiros para estar comandando justamente essas categorias que antecedem a chegada ao profissional do Vasco. O Vasco quer cada vez mais investir neste setor para buscar a formação
ainda mais aprimorada de novos atletas que cheguem ao profissional para incorporar o elenco e aos poucos também serem inseridos na equipe profissional, como já é o caso de alguns jogadores que atuam no plantel do Vasco. Marlon Gomes é o grande exemplo e mais recentemente o garoto Ryan, que conseguiu fazer o seu primeiro gol no último jogo do Vasco. Você, torcedor vascaíno, já comente um pouco mais o que é que você acha em relação a esse investimento nas categorias de base que é feito pelo Vasco. O Vasco faz escolha por contratar profissional ex-Flamengo para comandar a coordenação de performance do atual elenco. O Vasco se viu na necessidade, após visualizar o baixo desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro até aqui, na busca por melhorar cada vez mais a performance do seu atual plantel. Assim, buscou em Fábio Eiras, profissional desta área, para assumir e melhorar justamente este quesito no plantel vascaíno. Fábio Eiras, inclusive, é um velho conhecido do Vasco. Isso porque em 2022, juntamente com Zé Ricardo, esteve trabalhando no Gigante da Colina naquele período do início do ano até a saída do treinador para o futebol japonês, onde ele foi, junto com o treinador, para este novo desafio em sua carreira, atuar em um novo país. O profissional também tem em seu currículo passagem pelo Atlético Paranaense, além também de trabalho pelo Flamengo, mais especificamente pelo setor de base. O profissional é bastante conhecido e também terá como principal missão identificar os pontos fracos da equipe e também implementar novas estratégias de aprimoramento individual, além de trabalhar na parte física e também na motivação dos atletas que buscam estar retomando o Vasco na tabela de classificação atual, onde não consegue desempenhar um bom futebol e não consegue principalmente os bons resultados, para que assim o Gigante consiga sair da zona de rebaixamento, local incômodo que se encontra atualmente na tabela atual. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.